Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o PCCR da educação no Acre e nós vamos falar também sobre o poder, contexto e consequências, que é o tripé desse canal, né? Meu nome é Elton Muniz, esse aqui é o canal Tom da Conversa, onde a gente organiza o caos e tenta fazer com que você entenda de uma outra ótica, sem ser aquela que é vendida nas grandes manchetes, nos jornais. E eu trago para você tudo aqui muito bem explicado, o que vai ser feito, quais são as consequências e por que que não aconteceu, tá? Então eu vou começar com uma afirmação que pode incomodar muita gente, mas ela é necessária ser feita. O PCCR da educação no Acre não está travado por falta de vontade política, tá? Ele está travado por limite fiscal. E enquanto esse limite existir, nenhum governador, seja Gladson, seja Maílza ou qualquer outro que venha governar o estado, consegue resolver isso apenas com discurso. Mas é perceptível que o PCCR ele acompanha a política desde o início da gestão até próximo das próximas eleições, porque ele é uma pauta boa para a classe da Secretaria de Educação. Porque no plano de carreiras não nasce de promessa. O plano de carreiras ele nasce da capacidade financeira do Estado. E aqui entra a primeira lente do nosso método, que é o contexto. E eu vou te explicar agora. A educação pública no Acre envolve uma das maiores categorias do Estado. Nós estamos falando de milhares e milhares de profissionais, professores, técnicos da educação, gestores de escolas e servidores da rede. Isso significa que qualquer pauta ligada à educação mobiliza uma base social enorme, tá? Enorme. E é exatamente por isso que o PCCR nunca desaparece do debate político, porque ele carrega consigo muita gente e esse é o capital político que interessa a quem está entrando, a quem está saindo e interessa a várias camadas políticas. E ele aparece nas campanhas, tá? Ele aparece nos discursos. Ele apareceu ontem, por exemplo, num podcast. Ele aparece nas reivindicações sindicais, né? Porque ela dialoga diretamente com uma das maiores forças sociais do serviço público acreano. Agora vamos para a lente ou segunda lente, tá? Nenhum governante pode simplesmente ignorar uma categoria desse tamanho. E agora eu não estou falando mais sobre contexto, agora eu estou falando sobre análise de poder. A política precisa conversar com ela, precisa manter essa pauta viva, desde quando ganha uma eleição até a próxima eleição. Porque plano de cargos significa três coisas mais claras para quem está na educação. E quando eu falo isso, quando eu falo para o público da educação, eles entendem muito sobre isso, que é a valorização profissional, a previsibilidade salarial e o reconhecimento institucional. Isso gera algo poderoso na política. Gera algo chamado de expectativa. E expectativa é um ativo político enorme, né? Por isso que o PCCR nunca desaparece completamente do debate. Ele precisa continuar sendo discutido, né? Apesar de vir outras pautas menores ou maiores, mas o PCCR ele continua sendo algo que é dito a qualquer momento e fora de tempo, porque ele mantém um diálogo com uma das maiores categorias do Estado, né? Acho que nós temos duas categorias grandes aí, que seria a Secretaria de Saúde e a outra que seria a Secretaria de Educação. Mas agora entra a parte que quase ninguém aparece discussando politicamente. O PCCR não é um reajuste simples, tá? Ele cria uma despesa permanente. Isso é o que você não sabe, tá? Quando um plano de carreira é aprovado, ele gera três impactos, tá? Primeiro, a progressão automática ao longo da carreira e impacto previdenciário no futuro. Aí agora eu vou descrever o que significa isso. Isso não é uma conta de governo, é uma conta de todos os governos que virão depois. Ou seja, eu assumo uma dívida agora, um compromisso agora, mas todos os governantes
posteriores terão que honrar esse meu compromisso. E aqui entra a terceira lente do nosso método, a consequência, né? Quando um PCCR entra na folha pública, ele altera a estrutura permanente do Estado. E essa estrutura precisa obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei ela estabelece limites claros para os gastos com o pessoal, que mais para frente eu acredito que a gente vai falar em 60%, tá? Quando o governo se aproxima desse limite, qualquer política que aumente despesa permanentemente passa a exigir um extremo cuidado. E isso aqui não é uma decisão ideológica, é uma obrigação legal do gestor público, seja qual for a bandeira. Criar uma despesa permanente sem a sustentabilidade fiscal pode gerar uma responsabilização administrativa e até uma rejeição de contas. Isso é gravíssimo, tá? E agora nós vamos fazer um exercício de realidade. Caso acontecesse, apenas conjecturando, se o PCCR da educação fosse aprovado hoje, o que aconteceria? Vamos falar primeiro do lado do servidor. Para o servidor público, o impacto seria imediato, tá? A carreira do funcionário do público da Secretaria de Educação, ele teria uma carreira reorganizada. Ele teria previsibilidade salarial. Ele teria uma valorização institucional da profissão. Para quem está dentro da educação, isso muda o planejamento da vida de uma pessoa, ou um planejamento familiar, ou um planejamento financeiro, ou um planejamento de carreira. Ou seja, muda a história de uma pessoa, muda a história de uma família. Mas dentro do Estado, o impacto seria outro, totalmente diferente, porque o plano de carreira muda toda a estrutura da folha pública. Ela cria novos níveis salariais, progressões automáticas e crescimento permanente da despesa. Ou seja, o impacto não aconteceria apenas no primeiro ano, ele cresceria ano após ano, porque ele é progressivo. E é exatamente aqui que aparece o grande desafio. Em um Estado com uma estrutura fiscal limitada igual a nossa, como aqui no Acre, qualquer expansão permanente da folha precisa ser cuidadosamente planejada. Porque uma vez criada essa despesa, não desaparece no próximo governo. É como eu já disse, ela é progressiva. Ela acompanha o Estado por décadas, seja qual for a bandeira partidária, seja qual for o governador, a governadora, ela vai continuar ali junto da folha do Estado. Tá? Então, talvez a pergunta mais honesta a se fazer é quem vai fazer o PCCR? A pergunta que precisa ser feita é outra. É quem vai organizar o Estado para que seja feito ou seja possível o PCCR ser aprovado. Porque prometer a valorização em discursos, entrevistas, podcasts, é muito fácil. Difícil é dizer quem vai pagar essa conta pelos próximos 20, 30, 40 anos. E essa é a pergunta que a política quase nunca quer responder. Aqui, no Tom da Conversa, a nossa missão é muito simples. A gente olha para o poder, nós entendemos o contexto e revelamos as consequências. Então, eu finalizo aqui. Meu nome é Elton Muniz e isso foi mais um episódio da Linha de Confronto. As ideias testadas na realidade. Até o próximo gravação que a gente for fazer com um novo tema aqui no Tom da Conversa. Valeu!